Fala galera, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rabugento e hoje eu vou falar sobre um dos meus desenhos favoritos quando criança. Essa é a minha review de Spider-Man, The Animated Series. Mais conhecido como Homem-Aranha dos anos 90, é um desenho de ação e aventura produzido pela Marvel Films Animation em 1994 a 1998, com um total de 65 episódios. A série gira em torno de duas personalidades, o atrapalhado Peter Parker, com a sua vida amorosa e profissional sendo constantemente interrompidas pelo seu alter ego heróico, e o Homem-Aranha, sempre dando o seu melhor para manter a Nova York segura, longe dos planos do Rei do Crime e outros vilões. Esse resuminho é toda a história do desenho. Isso porque a série, assim como a maioria dos desenhos da velha guarda, ela é bem contida. Cada episódio tem uma historinha separada e com pouquíssima ligação com o episódio seguinte. Claro que tem alguns episódios de 2 ou até 3 partes, mas são poucos. Então não é como Avatar ou Steven Universe, que você precisa assistir todos os episódios em sequência para entender o que está acontecendo. A série já começa com o Peter sendo o Homem-Aranha. A gente só vê a picada da aranha na abertura do desenho e durante um flashback curtíssimo num dos episódios mais à frente. Um fato curioso sobre esse desenho é que o Homem-Aranha não dá soco em ninguém. Ele geralmente atropela os vilões ao se balançar com a teia, ou pega os caras e joga. Isso porque os produtores do desenho ficaram com medo dos pais da molecada reclamarem da violência na série, já que o desenho foi feito para um público mais infantil. Eu digo que isso é uma baboseira sem sentido, já que 2 anos antes teve a série do Batman, que apesar de também ser para a molecada, ele era muito mais sério e tinha soco e porradaria e tudo mais. Sem falar que em 98 também teve a série das meninas superpoderosas, que apesar de parecer cuti-cuti, elas arrancavam o dente dos vilões na base do soco. Então eu não entendo o porquê dessa censura no desenho. A animação era ok para a época, já que nós já tínhamos parâmetros um pouco maiores. Só para lembrar, a série do Batman veio 2 anos antes e tinha uma animação muito melhor. A abertura do desenho é boa, mas fora ela, o resto da trilha sonora era meio esquecível, digamos assim. Ah, outra coisa que eu tenho que falar é sobre a dublagem do desenho. Não que ela seja ruim, mas houve vários erros na tradução do nome de vários personagens. O Wolverine, por exemplo, ele é chamado de Lobão. O Quarteto Fantástico é chamado de Os Quatro Fantásticos. O Demolidor é chamado de Atrevido. E o pior de todos é o Justiceiro, que é chamado de Vingador, Carrasco, tudo menos Justiceiro. Não que esses heróis fossem super populares fora dos quadrinhos aqui na época, mas mesmo assim é um pouco feio de se ouvir. O protagonista desse desenho também é bem mais ou menos. O Homem-Aranha até que não é nada mal, mas como Peter Parker ele é muito bundão. Ele é aquele tipo de pessoa que nunca se impõe e que deixa todo mundo pisar nele o tempo todo. Sem falar que ele não é engraçado, o que é estranho, já que uma das marcas do Homem-Aranha é o seu humor inconveniente.
Para resumir, essa não é uma das melhores nem uma das piores representações do Homem-Aranha, só uma versão ok. Sobre os vilões, o desenho é cheio de acertos e erros. A maioria deles só aparece por um episódio, nesse desenho de 65 episódios. Ah, então devem aparecer vários vilões do Aranha, você deve estar pensando. Só que não, porque alguns desses vilões aparecem pra caralho e nem são os mais interessantes. Um exemplo é o Morbius, o vampiro. Cara, nada contra o personagem, mas o Morbius nunca foi um vilão interessante. Ele seria melhor como o vilão do Blade, cara, não como o vilão do Homem-Aranha. E o foda é que ele aparece pra cacete na segunda temporada. Ninguém gosta tanto assim do Morbius. Outro vilão que eu não gosto é o Duende Verde. Mas isso não é por conta do desenho, mas por gosto pessoal mesmo. Eu sempre odiei esse personagem, tanto nos quadrinhos quanto nos desenhos. O Venom e o Carnificina estão muito da hora nessa versão. Principalmente o Venom. Ele sabe que é fisicamente superior ao Homem-Aranha. Então ele decide atacá-lo com um terror psicológico, se aproximando dos seus amigos e familiares, e se apresentando como amigo do Peter, só esperando o momento certo para acabar com ele. Essa versão do Venom é uma das melhores que eu já vi. E o episódio em que o Carnificina aparece é um dos melhores do desenho. Outro vilão que também tá bem da hora nessa versão é o Kraven, o caçador, cara. Tá muito massa. O que nos leva aos personagens de suporte, que, na minha opinião, são a pior parte do desenho. Começando pelo interesse amoroso do herói, a Mary Jane. Eu posso resumir a Mary Jane em 2 palavras: vaca ingrata. Porque a única função dela é fazer a vida do Peter o mais miserável possível. Ela é egoísta, insensível quando se trata dos outros, e é por isso que eu sempre odiei essa personagem. A função do interesse amoroso do herói é fazer tudo valer a pena no final, já que todo super-herói enfrenta diariamente grande quantidade de dor física e psicológica, e é aí que entra o interesse amoroso do personagem. São aquelas pessoas que dão o suporte emocional que todo herói precisa para continuar lutando. Exemplo: Lois Lane, Carol Ferris, Iris West, Betty Ross, etc. Só que a Mary Jane faz tudo ao contrário. Ela é uma das, se não a pior namorada que alguém poderia ter. E pra quem gosta do Homem-Aranha, isso é foda, porque ele merece alguém melhor. E por falar nisso, nós temos o Harry Osborn, definitivamente o pior amigo que alguém podia ter. Ele é mimado, egoísta, traiçoeiro e só se importa em impressionar o papaizinho pau no cu dele. Ele, assim como a Mary Jane, é um dos personagens que eu mais odeio. Outra personagem que eu quero comentar a respeito é a Felicia Hardy, a Gata Negra, que geralmente é uma personagem que eu gosto. Pra simplificar, ela seria a mulher gato do Homem-Aranha. Só que nessa versão, ela tá quase tão irritante quanto a Mary Jane. Ela tá o tempo todo dando fora no Peter, e como Gata Negra ela é um peso morto. Eu amava Homem-Aranha, a série animada, quando era criança. Pra mim, tudo que importava era ver o meu herói favorito derrotando os vilões. Só que só isso já não basta hoje em dia. Desenvolver os personagens, relações e profundidade do enredo passaram a importar mais quando a gente cresce e passa a prestar atenção nesses detalhes. Eu não colocaria tanto foco nesses personagens se o próprio desenho não colocasse. Não digo que é um desenho ruim, pois ele acerta em muitos aspectos, mas também não é uma versão do Homem-Aranha que eu recomendaria. E você, qual a sua opinião sobre esse desenho? Você concorda ou discorda do que eu disse? Deixe a sua opinião nos comentários, aquele like para valorizar o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima review.